Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. As aulas já começaram e com elas vai voltando a rotina escolar. Mas nem só com biologia e matemática se faz uma escola. Arte, cultura e história são essenciais, enriquecendo o aprendizado dentro e fora de sala de aula. No Rio Tavares, um projeto especial transformou um simples muro numa verdadeira obra de arte. Na Escola Vereador Oscar Manuel da Conceição, um projeto pedagógico envolve os alunos na valorização da cultura local. A iniciativa surgiu da parceria entre os professores de arte e história, incentivando os estudantes a retratarem um mural figuras emblemáticas da cultura manezinha, como Franklin Cascais, além de lendas e tradições da Ilha da Magia. O professor Madeira, que é o segundo professor, ele veio com esse projeto, essa proposta para a gestão. E como a gestão ela apoia qualquer tipo de projeto que vai enriquecer a cultura e o aprendizado dos alunos, a gente topou na hora e estamos apoiando o projeto. Eles estão bem felizes por conta das imagens de Franklin Cascais, dos desenhos, né? E é uma forma da gente divulgar também Franklin Cascais e a cultura açoriana. O mural ganhou destaque como um trecho da oração de desembruxamento da criança, utilizada pelas benzedeiras da ilha. Eu lembrei do Franklin Cascais e a obra dele com os elementos de cultura da ilha e folclore. Aqui no muro a gente resolveu descrever a oração de desembruxamento da criança, que era utilizado pelas benzedeiras da ilha. Os alunos se envolvem ativamente no processo e, para muitos, esse foi o primeiro contato com a história e os costumes manezinhos. Não conhecia, eu vi aqui mesmo nesse projeto. E o que tu achou? Eu achei bem legal, retratou bem essa cultura. Já para Maria Eduarda, que veio de outra região, o projeto foi uma forma de se conectar à história local. Como eu não morei aqui, eu não nasci aqui, mas agora conhecendo está sendo bem interessante descobrir e a cultura daqui é muito bonita, as obras dele que ele fez, todas são belas. Além de aprender sobre história e arte, os estudantes destacam o projeto como uma oportunidade de fortalecer laços. Uma maneira da gente se unir mais, como alunos, colegas, uma forma de juntar mais o nosso grupo. Além de conhecerem mais sobre a cultura da ilha, alguns alunos aproveitam a experiência para desenvolver novas habilidades e redescobrir o prazer de criar. Estou me desafiando, na verdade. Sempre quando eu era pequenininho eu tinha o costume de pintar, mas é aquele jeito, né? Saindo do contorno, coisa assim. Mas tô vendo, tá ficando um trabalho bem bonito assim. O trabalho no mural foi feito durante as aulas de arte e fez uma grande transformação no ambiente escolar. Os alunos, quando tem imagens, coisas mais atrativas, eles vêm com um olhar mais agradável, assim, eles conseguem entender melhor o conteúdo. Muito legal esse projeto, né? E existem várias formas de medir a qualidade de ensino. No Brasil, uma das principais é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que a gente viu no último programa. Hoje a gente vai falar sobre outro assunto essencial, o direito ao ensino de toda criança e adolescente, um dos pilares essenciais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Garantir que toda criança tenha acesso a uma aprendizagem de qualidade vai além do espaço escolar. Envolve políticas públicas, o engajamento da sociedade e o respeito à individualidade de cada aluno. No Brasil, a Constituição Federal assegura o direito à educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a obrigatoriedade do ensino básico. Andréia, mas como garantir que essa aprendizagem aconteça de forma plena, respeitando as necessidades e os potenciais de cada estudante? O primeiro passo é a gente entender que cada criança é única, respeitar as especificidades de cada criança, respeitar o processo de cada criança, valorizar as suas habilidades, porque toda criança tem as suas habilidades, embora diferentes umas das outras. E eu acredito que o diálogo com a sociedade, com a família, é muito importante
nesse processo. E claro, e aí a gente precisa falar de qualificação dos profissionais, uma qualificação e uma capacitação contínua que não pode parar. O acesso à educação está previsto na legislação, né? Mas existem muitas barreiras que impedem o acesso a um ensino de qualidade. Nessa perspectiva, quais são os principais desafios que você enxerga? São muitos os desafios, depende de cada localidade, tem os seus desafios, cada família também muitas vezes tem os seus desafios. Então, acredito que o diálogo sempre da sociedade, das famílias, das organizações, instituições da sociedade civil é muito importante nesse processo. A gente precisa entender a importância da educação na constituição da cidadania, para entender esse processo de indivíduos como cidadãos, porque a educação ela melhora não só o indivíduo único, né, mas a sociedade como um todo, por isso a sua importância. Você falou de um assunto aí que engloba toda a sociedade, a gente costuma tratar isso aqui no Educa Floripa, que o aprendizado vai além do conteúdo escolar, né? Como é que iniciativas públicas da sociedade podem contribuir para um desenvolvimento completo dessas crianças? Eu acredito que uma forma é a gente democratizar os espaços públicos para desenvolver esse senso de pertencimento das crianças, adolescentes, mas dos cidadãos como um todo àquele local. Então, iniciativas que valorizem cultura, esporte, lazer, sempre associadas à educação, são muito importantes, né? Porque a educação sozinha, ela não leva a lugar algum, ela é um todo, é um desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Para a gente encerrar, qual a principal mensagem que você deixaria para pais, educadores, gestores públicos quando a gente fala de direito à educação? Que a gente não desista da educação, mas que principalmente a gente não desista das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A gente sabe que a gente vem passando aí por um momento de muitos desafios, inclusive com telas relacionados, mas que a gente continue acreditando nas crianças, nos adolescentes, no seu potencial e que a gente não desista da educação como instrumento de transformação social. O aprendizado é um direito, mas também um compromisso de toda a sociedade. Garantir que cada criança tenha acesso a uma educação de qualidade é investir em um futuro mais justo e promissor para todos. Eu sou o Lobo e hoje eu vim aqui no Educa Floripa contar uma história para vocês. Porque eu gosto assim mesmo. Muita gente me assistindo, no conforto da sua casa aí do outro lado da telinha. Porque vocês precisam saber a verdadeira história dos três porquinhos. Durante muito tempo, eu fiquei com uma fama. Uma fama de mal. Andaram inventando por aí que eu pego as criancinhas para fazer mingau. Mas o que vocês precisam saber é a verdadeira história dos três porquinhos e saber o que realmente aconteceu. Era um dia de inverno, um inverno daqueles bem rigorosos, muito frio e eu estava muito resfriado. Mas era aniversário da minha vovozinha. E quando alguém faz aniversário, a gente comemora com um bolo. Foi aí que eu resolvi preparar um bolo para comemorar o aniversário da minha vovozinha. Comecei a separar os ingredientes. Separei os ovos, o leite, a farinha, o fermento, aquele pozinho mágico. Foi aí que eu percebi que faltava uma xícara de açúcar. E tudo aconteceu por causa de uma xícara de açúcar. Foi aí que eu resolvi pedir na vizinhança. Quando eu saí, eu reparei que tinha uma casinha. Achei um pouco estranho. Quem constrói uma casinha de palhas? Mas eu precisava do meu açúcar. Foi aí então que eu resolvi bater na porta para pedir o meu açúcar. Quando eu fui bater na porta, foi nessa hora que começou uma coceira desesperadora no meu pulso. Eu começou a coçar. Era uma coceira medonha, desesperada. Foi nessa hora.
Foi um espirro tão grande, mas tão grande, que aquela casinha de palhas voou pelos ares. Não sobrou palha sobre palha, mas eu continuava sem o meu açúcar. Foi então que eu percebi que ao lado daquela casinha tinha mais uma casinha. Só que aquela era uma casinha de madeira. Quando eu fui bater na porta, como vocês sabem, eu estava muito resfriado. E nessa hora, aquela coceira desesperadora no meu focinho. O meu focinho começou a coçar. Foi bem nessa hora que começou a sair uma coisa. Foi um espirro tão grande, mas tão grande, que aquela casinha de madeira voou pelos ares. Não sobrou madeira sobre madeira. E eu continuava sem o meu açúcar. Foi aí que eu percebi que tinha mais uma casinha. Só que aquela casinha era uma casinha de tijolos. Aquele sim era muito inteligente. Construiu uma casinha indestrutível. Eu fui lá para pedir a minha xícara de açúcar. Quando eu fui bater na porta, aquela coceira desesperadora começou de novo. Foi nessa hora que coçar. O meu focinho não parava de coçar. Achei! Foi um tal de atim atrás de atim. E nada de cair aquela casinha. Estava lá inteirinha. Mas foi nessa hora que começou a chegar toda a imprensa, todos os jornais, todas as revistas começaram a bater fotos de mim. Várias fotos. E começaram a noticiar várias coisas a meu respeito. Dizendo que eu sou do mal, que eu sou monstruoso, que eu sou perigoso, que eu pego as criancinhas para fazer mingau. Eu nem gosto de comer essas coisas. O que eu gosto mesmo é de brócolis, abóbora. A minha vovozinha dizia que engrossava as pernas. Adoro. Por falar nisso, esse papo começou a me dar uma fome. E eu estou ficando esfomeado. Vou logo ali preparar alguma coisinha para comer. Espere um pouquinho, gente. Um beijo grande para vocês e até a próxima. E hoje, no nosso Dicas de Leitura, nós teremos a alegria de conversar com Fábio Garcia. Ele que é responsável pelos 2 livros publicados que iniciaram esse quadro. Então, estaremos conversando com o historiador, com o editor, escritor, doutorando em educação, que tem feito a diferença no nosso cenário literário em Florianópolis e em Santa Catarina. Muito obrigada, Fábio, por estar aqui conosco. Obrigada pela parceria. Tem sido uma caminhada não somente no Clube da Leitura, mas também nos processos formativos da Rede Municipal de Educação. E é uma alegria conversar contigo, sabendo agora outros aspectos. Nós gostaríamos de conversar aqui sobre o editor. Como surgiu? Como nessa tua caminhada, então, de pesquisa, de escrita, surge esta situação de ter uma editora tão importante? Bom, acho que a gente, enquanto ator social, né, agente social, a gente, por vezes, é impelido a ocupar alguns lugares sociais. Então, eu costumo dizer que eu nunca tive uma pretensão de ser escritor.
como militante do movimento negro, percebi a necessidade de termos uma história catarinense focada na trajetória dos indivíduos de origem africana. E isso não está posto, ou não estava posto na nossa literatura, né, no nosso teatro, nas artes, de forma ampla, né, e de fácil acesso. Né. Então, alguns setores, algumas pessoas sabiam da existência de um outro, né, por vezes o nome de Cruz de Souza sobressaindo, por outras vezes o nome da deputada Antonieta também aparecendo, mas eram, digamos, os dois nomes de exceção da história catarinense. À medida em que eu fui me aprofundando da história do Estado e, sobretudo, da história da população negra desse Estado, eu fui vendo a riqueza e a diversidade dessas trajetórias. Né? E chegou um momento em que a gente viu assim, olha, dá para contar isso e dá para tornar isso um produto, um nicho de mercado, uma linha editorial. Então, a editora Cruz de Souza, ela nasce no ano de 2018 com a proposta de valorização dos escritores e da temática negra em Santa Catarina. Fábio, nesse início de conversa, tu já citou nomes potentes da nossa literatura catarinense. E aí, entre eles, o nome da editora. Então, explica um pouco essa escolha. Bom, quando a gente vai procurar um nome para ancorar uma empresa, uma ideia, mais do que uma empresa, uma ideia, um movimento, eu busquei na história catarinense algo que fosse representativo. Né? E qual o nome mais representativo da nossa literatura? É Cruz de Souza. Né? Nós temos uma pérola, um diamante negro, assim como ele era chamado por Ildefonso Juvenal, né? Na literatura. E esse personagem não deve ser menosprezado. Então, se a gente tem um tesouro, um grande tesouro, a gente tem que valorizar, lapidar, cuidar dele. E assim é Cruz de Souza. Então, Cruz de Souza, em vida, já foi um grande motivador, um grande incentivador da literatura no Brasil, em vida. Após a sua morte, ele incentivou diversos grupos literários, de futebol, teatro, companhias diversas, clubes negros, né, que carregaram o nome Cruz de Souza. Isso tudo ao longo do século XX. Então, para o início do século XXI, nós nessa caminhada dos anos, né, já 25 anos no século XXI, mais uma vez renovando, né, o simbolismo, a força e a potência do poeta e escritor Cruz de Souza. Então, conversamos agora um tanto sobre a editora e a importância, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre como surgiu o Fábio Escritor e a tua primeira publicação. Bom, minha primeira pesquisa surge a partir de um personagem da história, né, da música catarinense chamado João Rosa Júnior, que é um maestro, poeta, nascido no final do século XIX, que viveu até os anos 30. Conheci o neto dele num ônibus, ao acaso, não conhecia o neto dele, sentei ao lado, surgiu um assunto, começamos a conversar e disso comecei um trabalho sobre João Rosa Júnior. Quando eu fui para os jornais, eu encontrava pouca coisa do João Rosa, mas encontrava muito sobre Ildefonso Juvenal, né? Que depois eu passei a ser o biógrafo de Ildefonso. Naquela época, Valesca, eu ainda estava na graduação de História, na Universidade Federal de Santa Catarina, e fazia capoeira, né, junto com o meu mestre, Dimival. Então, o mestre Dimival tinha uma pretensão para mim, ele tinha outros planos para o discípulo dele, que era que eu me tornasse aqui um escritor da história da capoeira. Quando me aproximei, então, do período da conclusão do curso, da tão temida monografia, o meu mestre queria que eu escrevesse algo sobre a história da capoeira. Então, o Fábio Escritor começa com um não para o mestre dele. Quando eu tive que dizer para o meu mestre que eu não ia escrever sobre a capoeira, mas eu iria escrever sobre o João Rosa Júnior. Volta para o João Rosa, tá?
E aí eu bati o pé, não, eu vou fazer sobre o João Rosa. Fiz o meu projeto todo em cima do João Rosa. E aí o Ildefonso atravessou a fila e falou, não, tu não vai contar a história do João Rosa agora, tu vai contar a minha história primeiro. E aí sai um livro chamado Negas Pretensões, um livro que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação. Isso lá por volta de 2008, 2009, então já tem uma certa trajetória nisso. E de lá para cá, fiz parte de outras organizações, de outras publicações, a exemplo do Africanidades Catarinenses, junto com a professora Girosi Romão, o professor José Bento e a professora Maria de Lourdes Mina. É um livro que foi incorporado na rede estadual e municipal de ensino em Santa Catarina. E depois de lá para cá, vários outros títulos, né? Bastante Ildefonso Juvenal, Gustavo de Lacerda, depois da morte do meu mestre, um livro biográfico sobre a história dele, sobre João Rosa Júnior e tantas outras obras. Então, Fábio, tanto a tua escrita quanto a escrita dos autores que compõem, né, a editora, trazem essa temática da ERE, né, forte. Como tu vês essa questão desse acervo para a formação de profissionais, para a inserção na rede municipal de educação e em outras redes? Como é o teu olhar sobre esse acesso à literatura? Bom, acho que tem duas questões importantes aqui, né? Essas trajetórias vistas como conteúdo e a metodologia de pesquisa enquanto epistemologia de pesquisa. Né? Então, enquanto conteúdo, a gente está trazendo um referencial para os professores totalmente novo. Né? Poucos tiveram acesso às obras de Ildefonso Juvenal, Antonieta de Barros, próprio Trajano Margarida, né, um grande poeta e compositor do início do século XX, João Rosa Júnior. Então, quanto conteúdo, esses materiais, eles são fundamentais. E há uma outra dimensão, uma outra camada de interpretação desse material, que é a sua dimensão epistemológica. Porque os pesquisadores que se debruçam sobre essas trajetórias de grupos, pessoas, modos de fazer, de ser, estar no mundo, estão trazendo novas perspectivas, novas ferramentas teórico-metodológicas, né? Buscando novas fontes, revisando fontes que a historiografia catarinense, por exemplo, disse que não existiam. Então, quando a gente pega uma crônica de Ildefonso Juvenal, publicada na década de 1950, onde ele afirma que a primeira pessoa, a primeira mestra dele foi a mãe dele. A mãe dele foi a primeira mestra. Ela que alfabetizou o Ildefonso e os irmãos. E aí você vai para a família e você encontra um caderno de memória escrito por Dona Henriqueta Amália de Castro, mãe do intelectual Ildefonso Juvenal. A existência de cadernos de memória, que não é somente da Henriqueta, vai aparecer também em Lúcia Leopoldina da Conceição, que vem a ser a avó de Maria Clara, contemporânea de Antonieta de Barros, Leonor de Barros, também professora, também negra. Né? Maria Clara herda também de sua avó um caderno de memórias. Maria Lúcia da Conceição, uma mulher nascida ainda no período da escravidão, em 1852, né, deixou um registro histórico gravado da trajetória daquela família. Como essas duas, houve tantas outras, né? E quantas outras tantas a gente vai ter que buscar, realmente escavar em baús empoeirados, né? Essas memórias, essas trajetórias que não foram vistas pela historiografia. Né? Haja vista, por exemplo, a trajetória de Gustavo de Lacerda, fundador da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, lá no Rio de Janeiro. Nosso aqui, nascido em Desterro, em 1854, filho de mãe escravizada, de pai branco que não assume a sua paternidade. Né? Gustavo de Lacerda foi um dos grandes, podemos dizer, socialistas do período. Fundou clubes recreativos, sindicatos, cooperativas, né? Escolas de alfabetização, de escolas mistas, tanto para meninos e meninas.
né, jornais. Então, quer dizer, quando a gente começa a estudar a trajetória desse grupo, a gente percebe que não haveria educação no Brasil, em Santa Catarina, sem a presença negra. Não haveria jornalismo sem a presença negra. Não haveria ciência, conhecimento técnico, sem a presença negra nesse país. Então, respondendo de forma mais objetiva, qual é a importância desse material no Clube da Leitura? Fundamental, né? Fundamental enquanto conteúdo, enquanto proposta epistemológica para os nossos professores e gestores e também para os nossos alunos. E aqui em Florianópolis, nós temos então o privilégio de ter no nosso acervo tantos títulos, mas e os estudantes do nosso cenário brasileiro, né? Como fica? Como a editora tem feito para atingir outras pessoas em demais estados, para que eles também tenham esse privilégio? Bom, a editora é uma editora pequena, a gente chama pequena com muita sorte de ter já em suas primeiras produções alcançado algumas premiações importantes, a exemplo de finalistas do Prêmio Jabuti, com o livro do Ildefonso Juvenal, termos livros reconhecidos pela Fundação Nacional para o Livro da Infância e Juventude, né, como altamente recomendáveis, como Triolé, Triolé. Então, a participação nesses eventos, nesses concursos de âmbito nacional, é uma forma, uma maneira de a gente sair das fronteiras do Estado. A outra, participação em feiras literárias, né, organizando também palestras com Gustavo de Lacerda. Nós fizemos o lançamento do Gustavo de Lacerda em 3 estados do Brasil, em 4. Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né, com o Gustavo. Então, são formas, obviamente, na limitação de uma editora pequena, e lembrando que nós, a editora de 2018, 2020, nós tivemos a pandemia, né? Então, nós tivemos um período também que, de certa forma, né, dificultou, né, um alcance maior. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte: nós temos 295 municípios em Santa Catarina, né? Eu gostaria muito que a editora ficasse conhecida nos 255 municípios e depois alcançar outros estados, outros países, né, o mundo afora. Mas a gente precisa ser conhecido primeiro aqui, né, porque foi isso que fez de Cruz de Souza famoso e é a força do Cruz de Souza. Ele era conhecido num território catarinense da sua época, que era o quê? Lages, Laguna, Joinville, né, o Vale do Itajaí e Antiga Desterro. Então hoje o nosso propósito é esse: alcançar o maior número de catarinenses possível. Que presente te ouvir. Que bom estarmos aqui neste encontro, juntos, conversando sobre algo tão importante que é a literatura. E eu gostaria agora de te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estiveram conosco até aqui, ouvindo e aprendendo tanto contigo, como eu tenho aprendido. Bom, dizer que a população negra tem uma trajetória linda, rica em Santa Catarina, em Florianópolis, que quando a gente estiver andando na rua, que a gente possa perceber os corpos presentes e ausentes negros na cidade. E se eles estão ausentes é porque houve uma ação deliberada para essa ausência, mas que nem sempre foi assim, e que essa história não é uma história de uma narrativa única. Há muitas vozes, muitas formas de contar e olhar para essa história. E muitas dessas pessoas que ainda são portadoras dessa memória, residem ainda no Morro do Maciço, do Morro da Cruz, no continente, né? Ou estão aí à espera de pesquisadores, escritores e escritoras para que possam contar as suas trajetórias de vida. Então vamos olhar para essas pessoas com carinho e muita atenção. E assim chegamos ao fim de mais um Educa Floripa. A cada programa nós descobrimos como a educação vai muito além do ensino tradicional. Ela é expressão, é identidade, é acolhimento. Aprender é transformar o mundo ao nosso redor e enxergar novas possibilidades. Esperamos você no próximo encontro. Até lá!